Oi pessoal, meu nome é Maísa, eu estou aqui juntamente com a minha colega Ana Luísa, a gente é da turma 301 da Escola Frei Caneca, estamos fazendo um trabalho de língua portuguesa coordenado pelo professor Marcos e esse trabalho tem o objetivo de falar um pouco mais sobre o que é o preconceito racial. Então a Ana vai falar um pouco mais sobre isso. Preconceito racial é toda e qualquer forma de expressão que discrimina uma etnia ou cultura por considerá-la inferior ou menos capaz. Também chamado de racismo ou preconceito de raça, o preconceito racial já existe na humanidade há muitos anos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Bom, com isso a gente pode ver, que o preconceito racial, ou até mesmo o racismo, é algo em que a gente ouve muito, né? Desde sempre a gente aprende sobre isso, sabe sobre ele, mas ainda assim a gente convive com isso, né? Vivencia no meio do racismo, do preconceito racial que acontece muito hoje em dia. Preconceito racial no Brasil. A história do racismo no Brasil teve início com a colonização portuguesa. Os primeiros a sofrerem preconceito por conta de sua etnia foram os índios nativos que habitavam as terras brasileiras quando chegaram os portugueses. Os índios, também utilizados como escravos, foram considerados inferiores e inclusive incapazes de desempenhar certas tarefas braçais das quais os portugueses necessitavam para cuidar, por exemplo, das lavouras de café e dos engenhos de açúcar. Foi então que, em meados do século XVI, os colonizadores decidiram buscar negros africanos considerados fisicamente mais fortes. Deu-se então início ao tráfico de mão de obra. Ao chegarem ao Brasil, os negros africanos tornaram-se escravos e propriedade dos colonizadores portugueses. A sociedade da época ficou dividida em duas partes. De um lado, brancos e livres, e do outro, negros escravizados e sem qualquer tipo de direito. Então começaram a aparecer as primeiras demonstrações de preconceito racial. Os negros foram impedidos de frequentar certos locais onde só era admitida a presença de pessoas que comprovassem a chamada pureza de raça, ou seja, que fossem 100% brancos. Com isso, então, a gente pode ver que o preconceito racial, o racismo, se deu início desde a chegada dos portugueses. Não é de agora que existe o racismo, porque fez com que os índios se tornassem escravos. E essa foi uma forma de racismo por conta da sua cor, a desvalorização por causa da cor, por causa da cultura. Apesar de a maioria das pessoas só considerar a etnia negra quando o assunto é preconceito e racismo, atualmente esse problema moral e social também é sofrido por outras etnias. Bom, isso faz a gente concluir e entender que o racismo não é simplesmente a cor. Claro, também é. O racismo existe da cor, da raça, porque quando a gente fala de racismo, preconceito racial, a gente já pensa nos negros, a gente já pensa nessa raça, Mas não é somente isso. Existe o racismo de outras raças, de outras etnias, por mais que a gente lembre quase sempre, mas dos negros, o racismo também é visto com outras culturas, com outros tipos de raça, Então, o racismo é algo muito conhecido, que sempre aprendemos, a não praticá-lo, mas que infelizmente ainda é muito visto, ainda é muito praticado nos dias de hoje, E que é algo em que, apesar de a gente ouvir muito, aprender muito sobre ele, é sempre bom a gente estar relembrando, para que esse assunto não se torne esquecido e que esperamos que algum dia isso realmente acabe de vez. E é isso. Obrigado pela atenção.